estamos na semana, no início dessa semana, a gente vai estar na Semana Santa. Então, é uma data muito especial, muito comemorada, muito rezada, muito falada, no final da Quaresma e culminando com a Sexta-feira da Paixão e depois a Páscoa da Ressurreição. Então, esse tema da Semana Santa, ele tá na nossa, não só na espiritualidade cristã, mas também na nossa cultura. Nós somos desta cultura que tem toda essa comemoração, ou melhor, ou toda essa reverência a este momento da Semana Santa. E o que é essa semana, né? Assim, de que se trata essa semana? O que se fala na Semana Santa? E se fala da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, na sexta-feira da Paixão, ele é morto e depois ele ressurge. Mas a parte importante que eu quero trazer aqui hoje, que eu quero falar, eu não posso não falar minimamente da Semana Santa aqui, mas na verdade eu quero falar profundamente, não minimamente, em trazer essa reflexão para a nossa vida cotidiana e ultrapassando esta barreira só, ultrapassando esse lugar só cristão, mas entendendo isso como um trabalho espiritual de todas as culturas, que é o sacrifício. Então, o que Jesus fala na Semana Santa? Que ele se sacrifica por nós. Ele diz, eu estou me sacrificando, eu estou morrendo para que todos tenham vida. Então, ele está falando de um auto-sacrifício com uma finalidade de libertar outras pessoas. Então, vamos pensar nessa questão do sacrificar algo para libertar algo. Então, ele diz que ele está se sacrificando para que todos tenham vida. Então, vamos passar isso para uma outra linguagem e pensar isso em nós, como nós sacrificando algo para que algo tenha vida. Então, veja bem, quando nós pensamos em construir algum projeto, vamos colocar metáforas e exemplos bem simples, porque se a espiritualidade ela não é compreendida de uma maneira bem simples, ela nunca vai ser assimilada e, na verdade, ela é para ser simples, porque ela é para todos. Então, a reflexão espiritual, ela precisa ser acessível e assimilável a todas as pessoas, não só os filósofos. E às vezes a gente, até nas grandes filosofias, a gente se afasta daquilo que é profundo, verdadeiro e vivenciável. Então vamos pensar em um exemplo bem simples. Eu quero fazer uma viagem para o exterior, uma viagem dos meus sonhos, ou eu quero construir uma casa dos meus sonhos. E para esta casa eu vou precisar de ter recursos, ou para esta viagem eu também preciso ter recursos. Então eu sacrifico algumas saídas na sexta-feira, algumas cervejas, algumas coisas, para que eu possa ter recursos para construir essa casa ou para fazer essa viagem. Ou eu quero emagrecer, então eu sacrifico o meu desejo de comer algum doce, porque me parece bastante interessante ficar mais magra e ficar mais saudável. Então, esse sacrifício, esse auto-sacrifício, ele está presente na nossa realidade, quando nós fazemos escolhas em direção a algo que nós queremos e precisamos abandonar algo que nós percebemos que impede que a gente alcance aquilo que nós desejamos. Então, esse sacrifício, que é um sagrado ofício, a tradução da palavra sacrifício é sagrado ofício, ela envolve uma definição do que eu quero, quais são as necessidades para aquilo acontecer. Então, envolve uma clareza do que eu desejo, envolve um foco naquilo que eu desejo, uma persistência naquilo que eu desejo, e ali uma definição e uma orientação da nossa energia naquela direção. Então, quando eu oriento a minha energia numa direção, outras coisas que não me favorecem nessa direção serão sacrificadas. Se eu quero qualquer coisa, nessa realidade nossa, tudo que a gente define em todos os momentos, existe algum ritual de sacrifício.
em tudo que nós fazemos, absolutamente tudo. Então, é ilusório nós pensarmos que não existe esta escolha e que ao escolher alguma coisa eu estou abrindo mão de outra coisa. É ilusório pensar isso. A questão é que, às vezes, para algumas pessoas, elas querem, como num pensamento mais infantilizado, mais imaturo, eu quero ficar magro e comer doce. Eu quero gastar todo o meu dinheiro e mesmo assim permanecer com dinheiro na minha poupança ou na minha conta para que eu faça algo que eu quero. Então, existe uma sensação de que o limite ele é ruim para as pessoas mais imaturas, para aquele pensamento mais infantil mesmo, imaturo mesmo, quando nós não estamos dispostos a algum tipo de sacrifício, por uma percepção limitada, por uma crença limitada, então nós vamos perdendo a nossa capacidade de focar na direção daquilo que nós queremos e usar sabiamente os nossos recursos na direção daquilo que nós queremos. Então essa é a noção de autossacrifício. É isso que Jesus disse. Ele disse num nível muito radical, porque ele está falando de um processo de libertação da nossa ilusão. Ele está falando de algo muito maior, ele está falando da transcendência. Mas a transcendência daquele nível e patamar espiritual de que Jesus está falando começa tijolo a tijolo, quando nós conseguimos no nosso dia a dia ter clareza disso, de que na nossa trajetória, mesmo que a gente esteja distante desse grau de maturidade e transcendência de Jesus, mas é a trajetória evolutiva nossa, de todos nós. Então, nós vamos no passo a passo, no dia a dia, incorporando uma clareza de que a gente precisa sacrificar algumas coisas em prol de outras maiores. Ele faz esse sacrifício de abrir mão de algo, e ali é muito simbólico, tem todo ali o simbolismo de abrir mão da própria vida, no caso de Jesus, de se entregar completamente. Então, ali ele está falando que vale a pena passar por sacrifícios para ter algo muito melhor depois, muito melhor, que ele renasce na Páscoa como alguém com uma luminosidade, como um ser espiritual ressurgido, como um ser de muita luz, como um avatar, como um filho de Deus, e ali dentro da nossa visão espiritual cristã. Então, quando ele renasce, ele transcendeu todas essas questões das quais ele abre mão e daquele se permite viver para viver aquilo, o novo na vida dele, para viver e trazer o exemplo do novo. Então, na nossa vida cotidiana, nós mortais aqui que não estamos nesse nível evolutivo de Jesus, esta morte e ressurreição, ela é um pequeno dia a dia, são nas pequenas ações, no foco que você coloca, naquilo que você decide colocar, que você sente que precisa abrir mão de algumas coisas. Então, no xamanismo norte-americano, existe naquele livro das cartas do caminho sagrado da Jaime Sams, uma carta chamada A Dança do Sol, que ela fala de autossacrifício, é a carta número 6, chama Dança do Sol. E essa carta, ela fala disso, de autossacrifício. Então, nas culturas nativas, especialmente nessa que ela fala, que é a cultura nativa norte-americana, então existem alguns rituais que eles voluntariamente passam por um autossacrifício. No caso, os homens, nessa carta aqui, falando da dança do sol. Então, que é um ritual de sacrifício masculino para que eles consigam, para que eles trabalhem alguns aspectos internos. Então, sempre nós podemos e devemos fazer rituais de autossacrifício, não é automutilação, não é nada disso, não confundam. Autossacrifício é propor-se a abrir mão de atitudes que não facilitam e que não direcionam você para aquilo que você quer. Então, o que seria um autossacrifício? Se eu me percebo, por exemplo, uma pessoa muito agressiva, um autossacrifício seria tomar consciência disso
e trabalhar a nossa sombra. E ali sacrificar-se. Sacrificar-se que significa o quê? Então, por exemplo, se você tem um hábito de... Exemplo, e muita gente tem esses hábitos, estou falando para todos, não para ninguém em especial, mas uma pessoa muito raivosa, no trânsito, por exemplo, ela tem um hábito automático de gritar com todo mundo. Esquece que isto é agressão e que a nossa fala, ela é energia. E tudo aquilo que você coloca de energia, você está contribuindo para uma energia agressiva coletiva. Ah, ninguém tá vendo, aquela pessoa nem me conhece, eu xinguei ela ali, eu já tô lá longe, ninguém nem tá vendo. Você tome consciência, cada vez que a gente vai fazer um ritual de autossacrifício, a gente precisa tomar consciência daquilo que a gente está se propondo, abrir mão. Então, se nessa pequena prática, que parece que não tem impacto em ninguém, mas se você já parou para pensar no efeito dominó das nossas práticas agressivas? Do quanto aquilo que parece sem importância para você é só uma liberação de energia sua, que você está com raiva? Então você cuspiu sua raiva para fora, quem acolheu essa raiva que você cuspiu? O coletivo, aquela pessoa lá que você não sabe quem é, que pode estar com algum problema, que pode gatilhar alguma coisa e ela vai lá e coloca aquela mesma raiva que ela recebeu de você em outra pessoa. Você já se sentiu agredido alguma vez por alguém no trânsito, por exemplo? Porque alguém gritou com você, porque alguém te buzinou e você fica com o coração acelerado? E ali você fica com uma carga energética que você não sabe nem como colocar. Se você não tem sabedoria suficiente, você pode pode bater o carro, por exemplo. Pode atropelar um cachorro, pode xingar outra pessoa, porque você inicia um processo de agressão que vai chegando, mas que você não vê o fim, mas não muda o fato de que você é responsável pelas consequências daquilo que você está criando ali. Então, veja bem, cada vez que a gente faz uma ação que ela causa um desequilíbrio, essa ação deveria ser sacrificada. Cada vez que você faz um ato de agressão, um ato de violência, um ato de boicote a si mesmo, um boicote a si mesmo, atitudes que você claramente percebe, porque nós temos esse felt sense, a gente temos problema, a gente tem clareza que a nossa ação está desequilibrada, então a gente coloca ali ou um véu de Maia, ou entorpece a nossa percepção para não lidar com aquela verdade que está apontando ali para a gente, como olhe para isso, isso não está equilibrado, isso está desalinhado e você precisa perceber, precisa silenciar, precisa trabalhar, precisa sacrificar. Então, o que é esse ritual de autossacrifício? É uma tomada de consciência daquilo que precisa ser sacrificado e que não pode ser justificado, porque precisa ser sacrificado. Ah, mas não é fácil sacrificar. Não é fácil mesmo, não é fácil mesmo. Mas quando você toma uma atitude de autossacrifício, você tem todos os aliados a seu favor, os aliados ajudando você. Não é colocar um chicotinho de culpa em você e começar a se autopunir porque você percebe uma dificuldade, um erro ou um desalinhamento seu. Nós todos estamos desalinhados em algum nível, ou mais ou menos. Se nós não tivéssemos, nós não estaríamos no ego. Se a gente estivesse muito alinhado, todos nós estávamos iluminados. Então, é uma jornada para todos de libertar dessa ilusão, desse véu de Maia, dessa fumaça, desse smoke que obscurece a nossa percepção. Então, para cada um, essa fumaça e essa ilusão, ela vem de um jeito. Ela vem de um jeito e a gente tem lampejos de que ela está ali atuando. E quando a gente tem aqueles lampejos, procure não se auto-justificar. Porque o que impede o auto-sacrifício? O que impede? São as nossas justificativas. Aí eu faço isso errado, eu sei que está errado, mas, então, em compensação, mas não sei o que, mas não sei o que. Então nós temos hábitos de justificar as nossas ações egóicas, porque o ego ele tende a se autoafirmar. Eu sou assim por causa disso, disso, disso e disso, e ponto, e eu tenho razão. Então quando nós
paramos de auto-justificar e simplesmente olhamos para aquilo que se apresenta com neutralidade, nós vamos desenvolvendo junto com isso a verdade e também o auto-amor. Aqui está falando de auto-amor. Porque ver a verdade distorcida, ver a verdade distorcida não é verdade, né? Ver o que está acontecendo, ela não significa, de novo, um chicote, significa um ajuste. Isso aqui não está bem, eu preciso tomar providências nisso. Eu preciso mudar isso, porque isso não está legal, não faz bem para mim, não faz bem para o outro. Isso aqui está me desalinhando, está me colocando desconectado, está me deixando ansioso, ansiosa. O que é que está acontecendo aqui? Que o sintoma que está aparecendo, ele está ali e ali ele está mostrando algo. Está mostrando o quê? Tenha coragem de olhar. Tenha coragem de deparar-se com isso. Isso também faz parte do nosso sacrifício. Sacrificar a nossa ilusão, sacrificar a justificativa excessiva, sacrificar essa autoafirmação. Então, a autoafirmação do meu comportamento, esse meu comportamento é assim por causa disso, disso, disso e disso. Então, o desafio que eu coloco para vocês nessa semana é olhar para aquilo que a gente precisa sacrificar, mas antes de chegar naquilo que precisa sacrificar, olhar para as nossas tentativas de justificar os nossos comportamentos. Ele é justificado. Podem observar, nós justificamos nosso comportamento. E ali, como é que nós podemos nos livrar desses padrões e desses vícios de comportamento e desses circuitos internos, colocando aqui até a pergunta do Daniel, observando. Porque aquilo que a gente adquire, primeiro precisa ser percebido como um padrão. Então, o processo de se libertar de padrões de comportamento, padrões viciados de comportamento, de pensamento, pensamento entra no comportamento, estes padrões, eles precisam ser observados primeiro. Eu preciso perceber que eu faço isso. Eu preciso perceber que eu sou agressiva. Eu preciso perceber que eu estou manipulando. Eu preciso perceber que eu uso determinadas estratégias para agradar. Eu preciso perceber que faço isso. Eu preciso perceber o meu padrão negativo. Então, eu preciso perceber o meu padrão, inclusive, de justificar. Então, quando você começa a perceber, um processo já começa a acontecer dentro de você. Você começa a se dar conta daquilo que você faz e naturaliza, daquilo que você observa, faz, mas naturalizou, não questiona mais, que você acha que é normal ou acha que tá ok. Então, quando você observa o seu comportamento, o que nós vamos fazer? Como é, Daniel está me perguntando, e quando é uma teia de manipulação? Pois é, Daniel, o que acontece? Nós vivemos num mundo onde as pessoas se manipulam o tempo inteiro. Então existe uma manipulação dali, então vamos dizer que é um jogo, e aí eu vou usar até o nome sânscrito, né? Um lila. É o lila, é o Mahalila, é o grande jogo, é o lila, que a gente está nesse jogo de identificações. Quando você percebe uma manipulação, seja sua, seja do outro que você está se submetendo, quando você começa a perceber, nós não precisamos reagir àquilo. Aí que está o ponto. Então, ao perceber um padrão e dar-se conta dele, nós temos mais força para não reagir de acordo com esse jogo. É como se fosse um jogo de ping-pong. Você está sempre jogando aquele jogo de ping-pong, a bola vem para você, você rebate, a bola vem, você rebate, ou um jogo de vôlei, ou sei lá o que, um jogo. Então, a pessoa bate daquele jeito, está acostumado com você rebater daquele mesmo jeito. Então, quando você percebe que ele tem um padrão, você não rebate mais daquele jeito? Você não entra? Você não se identifica? Então, a pessoa faz uma chantagem com você, coisa comum, né? Todo mundo sabe o que é uma chantagem emocional. Eu venho com uma chantagem emocional. Você percebe que é uma chantagem emocional, mas por que você reage dentro da chantagem emocional? Por quê? Qual é a sua questão que se engata na chantagem do outro? É o medo de desagradar,
é o medo de não ser aceito, é o medo de que aquela outra pessoa vai fazer cara ruim. Então, aquilo passa, são dois lados da mesma brincadeira, da mesma dinâmica. Então, no momento em que você não quer mais fazer desse jeito, que você para de reagir desse jeito, e nós reagimos o tempo inteiro aos estímulos que os outros nos dão, de uma maneira padrão, de uma maneira padrão. A pessoa tem uma expectativa que você reaja de uma determinada maneira, você percebe essa expectativa e, de repente, fica consciente dela e não reage. Para de reagir. Você para de reagir, muda uma dinâmica, gera um drama, gera um questionamento, gera, na melhor dizendo, a princípio pode até parecer um drama, mas gera uma consciência. A outro não tem consciência. Você é responsável pela sua consciência. Você é responsável por manter a sua lucidez. Então, o que nós podemos fazer diante disso? Nós podemos manter a nossa claridade, a nossa lucidez. Nós podemos parar de reagir, de sermos reativos o tempo inteiro. Alguém agride você, você agride de volta. Alguém faz alguma coisa, tem uma expectativa que você faça de uma determinada maneira, você responde a essa expectativa desta maneira, sem querer às vezes, porque aí entra naquele drama. É esse que é o ponto do padrão de relacionamento, que nós vamos entrando em padrões pré-definidos, parece, né? Assim, que vão se retroalimentando o tempo inteiro porque estou reativo. O outro faz e eu reajo da mesma maneira. Eu reajo de acordo com aquela expectativa. Mas do ponto de vista de quem está reagindo, por que você está reagindo dessa maneira? Porque aí entra as suas questões. O outro coloca as questões dele e faz e manda mensagem para você. Você capta aquela mensagem, aquilo te toca em algum ponto seu e ali você vai reagir como? Ali você tem que olhar para você e por que eu estou respondendo desta maneira? Por que eu respondo a este estímulo, a essa provocação, no sentido provocação aqui não de raiva, mas esse estímulo que vem fora de mim e me toma e que me toca e movimenta alguma energia dentro de mim, alguma emoção dentro de mim, eu vou reagir de que maneira? Eu vou reagir na consciência ou na reatividade? O que é na consciência? Quem sou eu aqui agora? O que eu estou sentindo? O que eu gostaria de expressar verdadeiramente, e não o que o outro quer que eu expresse, porque aí eu estou na linha do outro. Então, e é isso que acontece nos emaranhados, né, nas nossas relações. Então, veja bem, o tema da nossa live, lá no começo, foi o que estou dando exemplos e respondendo a pergunta de vocês, mas qual foi o tema? Autossacrifício. O que é autossacrifício? A partir do momento em que você toma consciência de que algo em você precisa modificar, nós precisamos ter consciência, observação de todo esse padrão, de tudo isso que está acontecendo e soltar algo, soltar alguma coisa, sacrificar. Mas sacrificar é soltar. Sacrificar é soltar. Não é de novo, não confundam sacrifício, e isso é uma tendência principalmente judaico-cristã, né? Porque Jesus morreu na cruz, então a sensação é de que é do sofrimento. Não estou falando de sofrimento, estou falando de sagrado ofício. Estou falando de abrir mão, de soltar determinadas coisas. Não estou falando de rituais de sacrifício. E isso precisa ser bastante entendido, porque até mesmo nas coisas mais simples, quando eu faço um regime, quando ele é muito sacrificado, você não consegue, no sentido de sofrer. Sacrifício não é sofrimento, sacrifício é consciência. Sacrifício é diferente de sofrimento. Sacrifício é tomar consciência e fazer um sagrado ofício. Se for uma coisa sofrida, tem alguma coisa ali que você também precisa pensar e observar. Então, quando eu abro mão, eu vou fazer uma alimentação saudável. Isso pode ser leve, se tiver uma consciência em cima, atrás que sustenta isso. Uma consciência, um desejo de algo maior. O desejo de algo maior é que movimenta a nossa energia. Eu quero ter uma vida saudável, eu quero me sentir bem. Isso te dá alegria e não peso. O que dá peso é a própria ilusão. O que pesa na nossa vida é o próprio erro,
Não é o acerto que pesa, é o erro que está pesado. Será que é sacrificado você parar de xingar no trânsito? Será que é tão sacrificado ou será que é leve? Será que estar num outro estado não é mais leve? O peso é justamente estar na nossa ilusão. O peso, não, o sacrificar é tomar consciência e decidir-se para uma determinada direção. Eu decido ir para aquela direção. Eu estou feliz porque eu decidi ir para lá. Eu estou feliz porque eu estou estudando alguma coisa, ou porque eu levantei mais cedo, porque isso me dá prazer e alegria. É um direcionamento da nossa energia. Então vamos tirar essa capa de que sacrifício é um chicote e que você está batendo em você e ali sofrendo e que isso te leva a algum lugar. Não é o sofrimento que leva a lugar nenhum. O sofrimento ele pode te levar para um lugar muito horrível, inclusive, de menos consciência. Não é o sofrimento que dá consciência. Consciências adquire com consciência. É dando-se conta. O atributo necessário para a consciência é dar-se conta. É a capacidade de enxergar. Isso é que é a consciência. Não é o sacrifício. Eu posso cortar uma perna, machucar o braço, cair não sei de quê, e não tomar consciência. Então, algumas pessoas diante do sofrimento tomam consciência, mas isso não é uma atitude necessária para que você tome consciência. O que a gente precisa tomar consciência é a vontade de ver. É a capacidade de olhar e falar assim, tem algum desequilíbrio aqui e eu vou olhar para esse desequilíbrio porque eu tenho interesse em alinhar a minha vida. É a vontade de ver. É isso que nos dá consciência. No Mahalila tem uma flecha chamada dar-se conta, tomar consciência, dar-se conta. Epa, Agora, tem tanta gente que tem tanta dificuldade de dar-se conta. Por quê que tem dificuldade? Porque fica numa atitude de autoafirmação. Então, ela não aproveita as experiências da vida, não aproveita os erros do outro. A gente tem uma oportunidade de ver a vida do outro, não para comentar e fazer fofoca, mas para, ao observar, você tomar consciência para si mesmo, dar-se conta o tempo inteiro, dando-se conta de que para onde eu estou indo, é sendo consciente e assumindo a direção da sua vida, para onde eu estou indo. Eu estou indo para a direita ou para a esquerda? Estou indo para cá ou para lá? O meu caminho, essas coisas que eu faço me ajudam nessa direção ou me atrapalham? O que eu preciso fazer para tomar mais consciência? Então, nessa Semana Santa, eu desejo que vocês tenham essa abertura de querer ver. Querer ver. Eu quero ver o que eu preciso ver. É muito mais fácil ver. É muito mais fácil ver que tem um buraco ali antes de você cair nesse buraco. É muito mais fácil observar se você quiser ver. Se você não quiser, vocês sabem, né, gente, que o universo sempre diz sim. Não quero ver, vou manter meus olhos fechados. Beleza, siga-se de olhos fechados. Mas as quedas são maiores, com certeza. Se eu quiser andar de olhos fechados, tem a consequência. Mas se eu quiser ver, eu enxergo ali, eu enxergo aqui e eu enxergo ali. E ali a nossa atitude interna de querer ver faz com que todas essas energias evolutivas que estão disponíveis para todos nós, elas nos ajudem, elas colaborem no processo de abertura de consciência e dar-se conta. Então eu desejo que vocês nessa Semana Santa possam sacrificar aquilo que precisa ser sacrificada e possam experimentar o resultado disso na sua vida, que é a Páscoa, que é o novo, que é aquilo que veio, aquilo que verdadeiramente é aquilo que a gente comemora, aquilo que é a planta nova, o novo estado de consciência, a nova atitude, um novo relacionamento, aquilo que é realmente aquilo que você está buscando, que ele possa estar na sua vida ali, florescendo, fortalecido, porque você tomou as atitudes corretas na hora que precisava tomar. Então, desejo a todos uma feliz Páscoa e desejo a todos que vocês olhem para estes rituais de sacrifício, não com esse peso,
mas com este foco no novo que você quer para você. Feliz Páscoa a todos vocês, um grande beijo e nos vemos também de novo na segunda-feira depois da Páscoa. Aí nós podemos falar disso de novo. Beijos a todos vocês.